Olá, querido estudante. Eu sou a professora Adelina Azevedo, sou professora de Química e essa é a nossa segunda aula para tratarmos do assunto isomeria. Na aula passada, nós vimos que isomeria é o fenômeno pelo qual duas ou mais substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Vimos também que os isômeros podem ter, fórmulas estruturais planas diferentes, que nesse caso a gente chama de isomeria constitucional ou isomeria plana, e elas são de 4 tipos aqui, 5 tipos, né? Função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria. E os isômeros podem ter também a mesma fórmula estrutural plana, mas eles têm diferentes configurações espaciais. Nesse caso, o tipo de isomeria que a gente trata é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Então, nessa aula nós vamos entender o conceito de isomeria espacial e reconhecer sua presença em diversas moléculas naturais. Nomear e representar compostos que apresentam isomeria cis-trans, compreender os conceitos de simetria e assimetria e identificar carbonos quirais em moléculas orgânicas. E, por último, reconhecer que os enantiômeros, eles diferem entre si pela atividade óptica. Então, primeiro eu vou falar da isomeria geométrica, ou isomeria cis-trans. Esse tipo de isomeria, ele ocorre em compostos que há uma rigidez na estrutura da molécula. Essa rigidez está associada à presença da dupla ligação ou de anéis de carbono. Então, de que eu estou falando de rigidez aqui, ó? Aqui eu tenho uma substância que tem uma dupla ligação entre esses dois átomos de carbono. Essa dupla ligação, ela que está representado aqui na forma de bolinhas, ela confere uma certa rigidez a essa molécula, de maneira que se for torcer esse grupo de átomos aqui, ó, não é possível. Nesse caso, faz com que, se eu tiver o carbono, esses grupos nessa posição ou nessa posição no espaço, eu vou ter compostos diferentes. Esses pares de compostos, que têm a mesma fórmula molecular, mas o que eles têm diferente entre si é o arranjo espacial da molécula, faz com que eles tenham propriedades químicas diferentes e físicas também. Portanto, são compostos diferentes. É só lembrar que as propriedades das substâncias estão relacionadas à geometria da cadeia e à magnitude da cadeia, ou seja, o tamanho da cadeia e o arranjo dos átomos. Então, nesse caso da imagem A aqui, ó, a dupla, vou mostrar para vocês esse outro exemplo. Eu tenho aqui ó, a imagem A e tenho aqui a imagem B. Aqui eu tenho a substância, o cis-1,2 de bromoeteno, dupla ligação. E tem o trans-1,2 de bromoeteno. São compostos diferentes entre si. Por que esses dois compostos são diferentes entre si? Porque o fato de ter uma dupla ligação entre esses carbonos não permite que há esse giro entre esse grupo de átomos. Então, porque esse grupo aqui, essa dupla, confere uma rigidez na molécula. Ao contrário do 1,2 de bromoetano e 1,2 de bromoetano, verifique esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, esse composto aqui e esse aqui é o mesmo. Porque esse grupo aqui pode ser girado. Porque a ligação é o quê? Simples. Então, esses dois compostos são o quê? Essas duas moléculas aqui são iguais, está representando um mesmo composto. No entanto, essas duas moléculas aqui, embora tenham os mesmos átomos, os mesmos elementos químicos, elas estão representando substâncias diferentes.
Agora, em termos de propriedades físico-químicas dos isômeros geométricos, veja bem a diferença entre eles, né? Em alguns isômeros, os substituintes ligados aos átomos de carbonos insaturados são átomos ou grupos de átomos muito eletronegativos. Isso faz surgir uma diferença de polaridade em torno da dupla ligação. Desenhando. Eu tenho aqui o cis 1,2 de cloroetano. O cloro é um elemento muito eletronegativo, bem mais eletronegativo que o carbono. Então, no cis, esses dois grupos iguais estão de um mesmo lado do plano. Como que você olha esse plano aqui, ó? Traça uma linha imaginária, porque na verdade aqui você vai ter que imaginar tudo. Você vai ter que imaginar, inclusive, a posição, a existência dessa molécula no espaço e imaginar a posição de cada um desses átomos nessa molécula. Daí, talvez, a dificuldade sua na compreensão da química em si. Porque você, além de trabalhar com modelo, de moléculas, afinal de contas, não se vê molécula, não se vê átomo. Você tem que trabalhar com modelos. E para você trabalhar com modelos, você tem que ter a imagem mental dessa molécula. Nesse aspecto, o desenho te ajuda muito. Então, observem esses dois desenhos. Lembre-se que isso é um modelo que a gente utilizou para representar uma molécula. Então, imagina essa molécula no espaço. E imagina a posição desses grupos que estão ligados aos carbonos da dupla. Trace um plano imaginário em cima dessa dupla ligação. Trace uma linha. Aí você vai ter um plano e outro plano. Quando grupos iguais estão de um mesmo lado, você tem o isômero cis. Quando grupos iguais ou semelhantes estão em lados opostos, você vai ter o isômero trans. Então, por aqui só você já vai ver que são compostos diferentes, em termos de estrutura da molécula. Agora, vamos verificar a questão das propriedades desses compostos. Nesse caso aqui, o cis, ele tem grupos semelhantes de um mesmo lado. Como ele tem grupos semelhantes de um mesmo lado, esses elétrons aqui, esses dois átomos aqui, ó, atrai a nuvem de elétrons para mais próximo deles. Então, aqui eu vou ter um acúmulo de elétron, eu vou ter uma nuvem eletrônica, um polo eletrônico, que eu chamo de... e que se eu for somar o momento, os vetores, né, de momento polar resultante, que é o que a gente usa em matemática para medir esses valores, eu vou verificar que isso aqui vai ser diferente de zero, porque um não anula o outro. Eu vou ter do lado de cá um acúmulo de elétron, o lado de lá acúmulo de carga positiva. Ao contrário desse aqui, eu tenho atraindo os elétrons para lá e tenho atraindo os elétrons para cá. Ou seja, um vetor anula o outro, esse anula esse. E aqui os dois vetores não se anulam. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma substância polar. E aqui eu tenho uma substância apolar. Em termos práticos, o que eu posso deduzir disso aí? Essa substância aqui, ó, é uma substância solúvel em água. Essa não é uma substância solúvel em água. Então, no cotidiano, o que a gente enxerga é o fenômeno. Eu tenho dois compostos, que é formado pelos mesmos elementos químicos. Um dissolve em água e o outro não dissolve em água. Um é solúvel, o outro não solúvel. Qual que é a explicação para isso? Como que a química explica o comportamento dessas duas substâncias? A explicação é a seguinte: esses dois compostos são diferentes, mas eles possuem os mesmos elementos químicos nas mesmas quantidades. Mas o que tem de diferente entre eles? A posição desses elementos, que estão ligados ao quê? Ao carbono da dupla. Então, para você resolver os exercícios de química, do livro de química, nas provas, nos concursos, no Enem, basta você observar a molécula plana, o desenho da molécula, que vai estar num plano,
Aí você vai observar o seguinte, as condições para ter ou não isomeria. Tem 2 carbonos fazendo dupla na cadeia? Se tem, satisfaz a primeira condição. Segunda condição, esses 2 grupos são diferentes entre si? O grupo 1 é diferente o radical 1 é diferente do radical 2 e o radical 3 é diferente do radical 4? Sim. Então, esse composto, ele vai possuir um isômero. Exemplo, aqui eu tenho um plano de... A gente tem a molécula do retinal. Nessa parte da cadeia aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Traçou-se uma linha imaginária dividindo os 2 planos. Eu tenho um carbono da dupla, R1, R2, R3, R4. Esses 2 grupos são diferentes entre si. Olha, R1, R2, R1, R3, R4, e esses grupos são diferentes entre si. O que tem de... qual que vai ser o isômero cis e qual que vai ser o isômero trans? Isômero cis, grupos semelhantes de um mesmo lado do plano. Isômero trans, grupos semelhantes estão em lados opostos do plano. Então, e existe também a isomeria geométrica nos compostos cíclicos. E nesse caso, quando se trata de composto cíclico, você não precisa observar a dupla ligação entre os átomos de carbono, que a rigidez aí, ela vai estar no fato de 2 carbonos do ciclo, tá? Aqui é um pedaço de um ciclo. Se 2 carbonos do ciclo tiverem ligados a grupos diferentes entre si, a gente também tem um caso de isomeria. Exemplo, o cis 1 e 2 de metilciclopropano e o trans 1 e 2 de metilciclopropano. Aqui está o modelo de bolas, aqui está o modelo de símbolos, né? Então, aqui, ó, esse carbono e esse carbono estão ligados a 2 grupos diferentes. Esse carbono e esse carbono estão ligados a 2 grupos diferentes. Traçando uma linha imaginária, eu tenho grupos iguais ou semelhantes em lados... em um mesmo lado do plano. Traçando uma linha imaginária, eu tenho grupos iguais em lados opostos do plano. Então, eu tenho o trans. Agora, a isomeria óptica é um caso de isomeria muito interessante. Porque no caso dos isômeros, da isomeria óptica, levou-se mais tempo para descobrir a questão da isomeria óptica, porque as propriedades dos compostos, as propriedades físicas dos compostos são as mesmas. Lembre-se do que eu disse anteriormente. As propriedades físicas de uma substância está relacionada aos tipos de elementos químicos e à conformação espacial, ou seja, a ligação, o arranjo entre esses átomos e o tamanho da molécula. Se eu tenho substâncias diferentes que têm o mesmo arranjo espacial e que têm os mesmos elementos químicos, ela vai ter propriedades físicas semelhantes, iguais. O que vai mudar nela? As propriedades químicas. E é aí que entra esse tipo de isomeria. Primeiro, vamos para o conceito de simetria, só para eu chegar lá atrás, mostrar para vocês o que são isômeros ópticos. Conceito de simetria. Quando eu ponho uma bola na frente de um espelho, a imagem é idêntica e é sobreponível. Eu posso pegar essa imagem e colocar sobre essa. Agora, quando eu coloco a minha mão esquerda no espelho, a imagem que eu vejo é da minha mão direita. Ou seja, a imagem do espelho não é sobreponível. Então, o que acontece? Eu digo que aqui, ó, existe um plano de simetria, aqui não tem plano de simetria. Então, o que é plano de simetria? É quando você pega o objeto, coloca na frente do espelho e a imagem especular, a imagem que aparece no espelho, ela é sobreponível ao objeto projetado. Aí você tem plano de simetria. Esse caso é um caso de plano de simetria. O caso da mão não tem simetria porque não é sobreponível. Aqui, em química, quando o objeto
tem simetria, a gente fala que existe uma propriedade chamada quiralidade. Então, transpondo isso aqui para as moléculas. Quando eu pego uma substância e coloco, vamos pegar essa substância aqui, ó. A imagem dessa molécula é igual, mas não é sobreponível. Se eu pegar essa imagem para colocar sobre essa, não é sobreponível. Ou seja, não tem plano de simetria. Se não tem plano de simetria, esse composto vai possuir uma propriedade chamada quiralidade. E o que é? Outros exemplos aqui, ó. E o que é ter quiralidade? É ter um carbono que exerce atividade óptica. Esse é um dos casos aqui, ó. Quando você olha somente a fórmula estrutural, se você enxergar um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes, esse carbono, essa molécula não vai ter plano de simetria e essa molécula, ela vai ter atividade óptica, ou seja, ela vai ter carbono quiral. Exemplo, a substância ácido lático. A substância ácido lático, aqui eu tenho a fórmula estrutural dela, percebo que a fórmula estrutural é a mesma, a fórmula molecular também é a mesma, a temperatura de fusão é a mesma, a temperatura de ebulição é a mesma, porque são propriedades físicas. Agora, como eu faço para descobrir, no entanto, aqui eu estou falando de 2 compostos diferentes. Então, como que eu faço para distinguir esses 2 compostos? Como eles são compostos diferentes, que não existem plano de simetria, que um é imagem especular um do outro, eu falo que eles são enantiômeros, esses 2 compostos. Bom, mas então como que eu faço? Em termos de molécula, você olha na estrutura e verifica se tem um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Esse carbono a gente chama de carbono quiral e ali você tem um centro de quiralidade, que vai exercer atividade óptica. Bom, então vamos compreender o que é essa atividade óptica aqui. Primeiro, nós sabemos que a luz, ela é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em planos diferentes, o campo eletro e o magnético. Essa luz não é polarizada, ela está vibrando em diferentes direções. Ao passar essa luz por um polarizador, ela vai passar a vibrar em um sentido determinado. Então, você vai passar a ter uma luz o quê? Polarizada. Essa luz polarizada, quando incendeia, né? Você coloca a substância num recipiente, incide sobre essa substância a luz polarizada, essa substância ela vai ter uma atividade óptica. Ela vai desviar a luz polarizada ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Conforme o ângulo de desvio da luz, aí dá para perceber qual composto que é, qual dos enantiômeros que são. Dessa forma, é possível detectar a presença de uma outra substância com a mesma fórmula molecular. E aí, nos laboratórios, existem alguns aparelhos chamados de polarímetros. Esses aparelhos, aqui eu tenho polarímetro, pega uma luz polarizada, pega a luz natural, passa por um polarizador, obtém a luz polarizada, pega essa luz polarizada, incide sobre um recipiente com a solução de enantiômeros, verifica-se que o observador e o ângulo, o desvio da luz, quando é dessa luz que foi incidida sobre a substância, se desviar para a direita, a gente tem o composto enantiômero destrógeno. Se virar para a esquerda, o levógeno. São compostos diferentes entre si
e que têm propriedades químicas diferentes. Percebam que o quão é mais difícil você perceber a questão da existência da isomeria óptica, porque é necessário a presença de uma luz para saber se o composto, se ele é o destrógeno ou se ele é o levógeno. Agora, em termos de vestibular, como que você faz para identificar? Observa a cadeia, localiza os átomos de carbono, verifica se no carbono está ligado a 4 grupos diferentes, as 4 ligações do carbono estão ligadas a 4 grupos diferentes. Se estiver ligado a 4 grupos diferentes, ali vai ser um centro quiral e aquele composto vai ter uma atividade óptica. Então, aqui estão as referências disponíveis, consultadas, né, para a elaboração dessa aula. Conte com a ajuda dos seus professores e espero que você tenha compreendido o conceito de isomeria trabalhado nessas aulas. Muito obrigada e até a próxima aula.